Olha, quem já praticou o jejum com certeza já se fez essa pergunta. Preciso manter isso em segredo absoluto? Porque, né, a Bíblia parece que dá uma instrução bem clara sobre isso, mas a resposta talvez não seja tão simples assim. Vamos analisar essa questão mais a fundo. Pois é, essa é a grande questão. Existe até um certo receio, sabe? Uma preocupação de quebrar o jejum se alguém descobrir. Mas será que o segredo é mesmo a regra principal? Vamos investigar isso. Então, para começar, vamos direto na fonte, no texto que origina toda essa discussão, o versículo-chave lá do Sermão da Montanha. E quando a gente lê, a instrução de Jesus parece bem direta, sabe? Sem deixar muita margem para dúvida. Ele dá um comando bem específico sobre como agir durante o jejum. E aqui está. Não pareça aos outros que você está jejuando. Parece um caso encerrado, certo? A gente lê isso e pensa, pronto. O jejum tem que ser uma prática completamente invisível para o mundo. Mas se olharmos para a Bíblia como um todo, a imagem fica um pouco mais complexa. Vamos agora questionar se essa regra do segredo é tão absoluta quanto parece, observando outras passagens bíblicas. E essa é a pergunta que muda tudo. Porque se o jejum deve ser sempre secreto, como é que a gente explica os vários exemplos de jejuns públicos ou compartilhados que encontramos nas Escrituras? Olha só esses exemplos aqui. Esther convocou uma nação inteira para jejuar com ela. O jejum de Daniel foi registrado. Todo mundo ficou sabendo. Neemias escreveu sobre o jejum dele. E o profeta Joel, então, convocou uma assembleia solene de jejum. Então, claramente, a prática nem sempre foi secreta. Isso nos leva a uma conclusão importantíssima. O contexto é fundamental. E é aqui que a chave para entender tudo se revela. Não se trata apenas do que Jesus disse, mas para quem ele estava dizendo e, mais importante ainda, por quê. Jesus não estava criando uma lei universal sobre o sigilo do jejum. Ele estava, na verdade, corrigindo diretamente a atitude hipócrita dos líderes religiosos da época, os fariseus. Veja bem a descrição. O problema não era o jejum em si, mas a performance. Eles desfiguravam os rostos, ou seja, faziam questão de parecer abatidos, sofredores, para que todo mundo notasse a sua grande piedade. Agora, o que é muito interessante é este contraste. De um lado, os hipócritas, focados na aparência, buscando o aplauso das pessoas. Do outro, a instrução para os discípulos, lavar o rosto, seguir a vida normalmente, com o foco voltado para Deus, que vê o que está no coração. A diferença, percebe, não é o sigilo, é a motivação. Isso nos leva ao princípio central que podemos aplicar hoje. A questão não é sobre ser visto, mas sobre o porquê de querer ser visto. O que Jesus estava condenando era isso aqui, o exibicionismo religioso. É usar uma prática espiritual, como o jejum, como um troféu para mostrar aos outros o quão santo se é. A recompensa deles, como Jesus disse, era apenas o elogio das pessoas, e só. Então, a abordagem correta se resume a isso. Primeiro, o foco é na intenção, uma conexão genuína com Deus. Segundo, evitar ativamente a busca por aplausos. E terceiro, simplesmente viver a vida normalmente, sem fazer alarde sobre a prática espiritual. Certo, então vamos para a pergunta prática que todo mundo se faz. Se alguém oferece um café ou convida para almoçar, o que fazer? A resposta é que não é preciso mentir ou criar desculpas. Se houver necessidade de explicar por que não vai comer ou beber algo, não há problema nenhum em falar. A sinceridade não é o pecado que Jesus estava condenando. A performance, o teatro, isso sim. Então, o ponto crucial é este. O coração do ensinamento de Jesus não está no ato de contar ou não contar. Está na motivação por trás disso. A pessoa está contando para se exibir, para parecer mais espiritual, ou simplesmente por uma necessidade prática, sem buscar atenção. E esta é a reflexão final. Ao jejuar, ou em qualquer outra prática espiritual, a pergunta que realmente importa é: o objetivo é a aprovação das pessoas ou a conexão com Deus? A resposta a essa pergunta, bom, ela define tudo.